Olá, irmãos. Sejam todos bem-vindos à Escola de Profecia. Este é o canal que lhe acompanha todos os dias no estudo da Palavra de Deus e também atualizando-te do que vem acontecendo nestes últimos dias. E hoje não vai ser diferente. Vamos ter a nossa atualização e, em seguida, o estudo da Palavra de Deus, onde continuaremos a falar sobre a santificação. Queridos irmãos, o nosso mundo está vivendo uma série de crises combinadas e, sinceramente falando, me desculpem, isto, no mínimo, devia nos fazer abrir um pouquinho a vista. Pelo menos. Quando nós lemos aqui no Espírito de Profecia, é dito o seguinte, que as pragas de Deus já estão caindo sobre a terra, arrebatando os edifícios mais suntuosos, como por um sopro de fogo do céu. A pergunta que se faz, esses juízos não farão com que os cristãos professos caiam em si? É a pergunta. O que está acontecendo no mundo agora não fará com que o cristão professo, o cristão mais ou menos comprometido com Cristo, caia em si e volte aos braços do Senhor? Deus permite que sobrevenham para que o mundo se acautele, para que os pecadores temam e tremam diante dele. Amém? E vejam que aquilo que está acontecendo agora foi claramente apresentado na palavra de Deus. Joel capítulo 2, versos 15 a 17. Na verdade, vamos ler apenas o verso 15. A palavra de Deus nos diz: toquem a trombeta em Sião. Deem o alarme no meu santo monte. Só que, infelizmente, os que dão o alarme são chamados de alarmistas. Mas isto é normal. Vamos continuar. O texto diz: tremam todos os habitantes do país, pois o dia do Senhor está chegando, está próximo, irmãos. E os sinais nos provam claramente que a vinda de Cristo está muito mais próxima do que nós pensamos. Irmãos, há alguns dias atrás, o chefe da ONU disse num discurso em Nova York que estamos jogando roleta russa com o planeta e que precisamos de uma rampa de saída da rodovia para o inferno climático. Irmãos, Richard Allen, que é professor do clima da Universidade de Reading, no Reino Unido, ele disse que este é o prenúncio de impactos climáticos cada vez mais perigosos no horizonte. Os grandes homens da Terra estão chamando a atenção, dizendo que estamos nos aproximando de momentos dramáticos da história deste mundo. Mas alguns cristãos dizem que isto não é verdade. Alguns cristãos dizem que Jesus não voltará agora, que todas estas coisas não significam nada. Vejam aqui, irmãos. 5 de junho de 2024, o chefe da ONU diz que o mundo está na rodovia para o inferno climático. Meus irmãos, é dito que o calor recente oferece uma janela para o futuro com calor extremo que desafia os limites da capacidade de sobrevivência humana. Glória a Deus pelos 4 anjos nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos do céu. E eles dizem que estamos num momento da verdade. Quem disse isso, na verdade, foi Guterres, o chefe da ONU, acrescentando que a batalha por um planeta habitável seria ganha ou perdida nesta década. Portanto, estamos vivendo uma década decisiva, uma década que pode marcar a vitória contra o clima ou a rendição, o erro, a falha contra o clima, com os seus resultados fatais. Vejam aqui, irmãos. Our planet is trying to tell us something, but we don't seem to be listening. O planeta está tentando nos dizer algo, mas parece que não estamos escutando. Ok. Bem, o planeta não pode nos dizer muita coisa, porque afinal de contas o planeta não fala. Deus está tentando sim nos dizer uma coisa. Lemos aqui, irmãos. Deus tem um propósito ao permitir que ocorram essas calamidades. Elas constituem um de seus meios para chamar homens e mulheres à razão. Me desculpem, o planeta não fala. O planeta não pode nos dizer alguma coisa porque não fala. Mas há um Deus nos céus que fala, que vê. Ele sim está a tentar nos dizer alguma coisa. Vejam, irmãos. Mediante atuações incomuns pela natureza, Deus expressará em instrumentalidades humanas em dúvida o que ele revela claramente em sua palavra. E o que Deus revela claramente em sua palavra? Em Mateus capítulo 24,
Lucas capítulo 21, Jesus descreveu claramente os eventos que antecederiam sua vinda. Guerras, fomes, terremotos, desastres naturais, todos estes são sinais da segunda vinda de Cristo. Em Apocalipse capítulo 12, verso número 12, a Bíblia nos diz: alegrai-vos, ó céus, e vós que nele habitais, mas ai da terra e do mar. Ai da terra e do mar, porque o diabo desceu até vós, cheio de ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. O que nós estamos vendo no mundo hoje, irmãos, é a fúria de Satanás, porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. É isto que Deus está procurando nos dizer. Vamos continuar. Need an exit ramp off the highway to climate hell. Precisamos de uma rampa de saída da estrada para o inferno climático. What is clear is that the Paris Agreement target of 1.5 degrees C is hanging on a thread. O que está claro é que a meta de 1,5 graus Celsius do Acordo de Paris está por um fio. Warmer means deadlier. Last year in the U.S., more than 2,300 people were killed by excessive heat, the highest number ever recorded. Mais quente significa mais mortal. No ano passado, nos Estados Unidos da América, 2.300 pessoas morreram por calor excessivo, o maior número já registrado. Meus irmãos. E parece mesmo que já estamos vivendo esse inferno climático. A propósito, pela primeira vez, a Índia registra uma temperatura de 52,9 graus Celsius. 52,9 graus Celsius. Isto é brincadeira, irmãos. Isto é brincadeira. Nós não podemos achar que estas coisas são normais. As autoridades emitiram um alerta para a possibilidade de um surto de doenças relacionadas com o calor. Vejam só, isto é de 31 de maio, 52,9 graus Celsius, meus irmãos. Vejam aqui também, onda de calor na Índia. Mais de quê? Infelizmente, sim. O calor forçou o encerramento de escolas em diversas cidades indianas. O aumento do consumo da água e eletricidade sobrecarregou as redes, provocando graves carências. A alta temperatura levou ao aumento de incêndios em várias partes da Índia. Irmãos, infelizmente isto pode ser o começo deste inferno climático, de acordo com os mais recentes relatórios científicos da Organização Meteorológica Mundial. Vejam o que eles dizem. Isto é de 5 de junho de 2024. A temperatura global deverá exceder temporariamente 1,5 graus Celsius acima do nível pré-industrial nos próximos 5 anos. Mas temos uma informação relevante. Vejam aqui. O mundo ultrapassará permanentemente o ponto de inflexão de 1,5 graus Celsius antes de 2030. A atual taxa de emissões de carbono, 5 de junho de 2024. Está havendo um aumento vertiginoso das emissões de dióxido de carbono. Isto vai levar o mundo a atingir o pico, 1,5 graus Celsius, bem antes de 2030. Isto vai ser sério e muito grave. Agora, em face deste aumento vertiginoso de dióxido de carbono, algumas cidades do mundo já estão começando a agir para impedir isto. Sim, já estão introduzindo o domingo sem carro para ajudar a salvar o clima. Queridos, eu acho que nós vivemos num momento muito interessante. Um momento em que faz muito sentido o mundo recorrer a um dia semanal climático para resolver esta questão. Bem, é apenas a minha opinião. Vejam aqui, 7 de junho de 2024. Há mais dióxido de carbono do que nunca na atmosfera. E isso é ruim para o clima. Há muito dióxido de carbono. O que temos que fazer? Diminuir, reduzir os níveis. Vejam aqui, irmãos, 6 de junho de 2024. Domingos sem carros na cidade de Bacolod para promover um estilo de vida saudável. Nas Filipinas. Domingo sem carro. Vamos promover a melhoria do clima. Vamos promover a saúde. Vejam também. Bacolod busca institucionalizar domingos sem carros. 7 de junho.
centros comerciais lançam domingos sem carros. Vejam aí na imagem. Domingos sem... Isto é maravilhoso, irmãos. Isto é lindo e comovente. Vejam só. 30 de maio de 2024. A tranquilidade te liberta. Bogotá, a cidade que fecha carros todas as semanas, está se tornando um modelo para o mundo. Vejam aí embaixo. Todos os domingos. Satanás, ele trabalha assim. Estamos vivendo essa situação climática realmente triste. E ele aparece com suas soluções que são boas para melhorar a qualidade do ar. Mas no meio desta solução maravilhosa, ele coloca lá o seu produto. Vejam aqui, um texto interessante falando sobre isto. É um dos ardis de Satanás combinar com a falsidade precisamente uma porção suficiente de verdade para que lhe dê caráter plausível. Os dirigentes do movimento em favor do domingo podem advogar reformas que o povo necessita, princípios de saúde, que se acham até em harmonia com a Escritura Sagrada. Contudo, enquanto houver com eles uma exigência contrária à lei de Deus, seus servos não se lhes poderão unir. Satanás usa movimentos em favor da reforma da sociedade. Satanás usa movimentos em favor de algo benéfico e introduz lá os seus ensinamentos. Vejam também o grande conflito. Ali, a obra da temperança, uma das mais preeminentes e importantes das reformas morais, acha-se frequentemente combinada com o movimento em favor do descanso dominical. E os defensores do último, neste caso do descanso dominical, agem como se estivessem a trabalhar a fim de promover os mais elevados interesses da sociedade. Agem como se... Mas nós sabemos que o movimento dominical está trabalhando nas trevas. O objetivo é que todo mundo volte para Roma, a guarda do domingo por lei. Meus irmãos, vamos passar disto, vamos continuar com os nossos estudos maravilhosos sobre a santificação. E no tema passado nós vimos o segundo aspecto do lugar santo. Na nossa obra de santificação falamos sobre a mesa dos pães e entendemos que o pão é Jesus Cristo. E nós devemos comer o pão da vida que é Jesus Cristo através da cerimônia da ceia. E devemos receber Jesus como nosso hóspede especial. Hoje vamos falar sobre o terceiro aspecto que se encontra no lugar santo, que é o altar de incenso. Irmãos, o que representa o altar de incenso? Temos a resposta na própria palavra de Deus. Apocalipse capítulo 5, verso 8, a palavra de Deus nos diz, escutem muito bem. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de quê? De incenso. Que são o quê? São as orações dos santos. Queridos, estão percebendo que nesta obra de santificação precisamos, primeiro, da lâmpada, que representa a palavra de Deus, e o Espírito Santo, que é o azeite que faz a lâmpada arder. Precisamos também de Jesus Cristo, nos alimentarmos diariamente de Jesus Cristo, que é o pão da vida. E precisamos também da oração. E vejam que no santuário, o altar de incenso fica exatamente em frente ao lugar santíssimo. Ou seja, o incenso, que é o cheiro agradável, penetra no lugar santíssimo, penetra a presença de Deus, representa de fato as orações dos santos. No livro Caminho a Cristo, página 93, nós lemos o seguinte, prestem atenção. A oração é o abrir do coração a Deus como a um amigo. Sabem por que muitos cristãos não se beneficiam da oração? É porque olham para a oração como um momento entediante, simplesmente para cumprir uma agenda de oração. Mas, irmãos, oração é um momento de comunhão. Você falar com Deus como a um amigo. Com respeito, é claro. O que você conta ao seu amigo? Eu tinha um amigo na minha adolescência, eu lhe contava tudo, meus irmãos. Ele sabia tudo sobre a minha vida. Jesus quer que nós compartilhemos tudo sobre a nossa vida. Se é sobre namoro, casamento, faculdade, aquilo que nos perturba, vamos apresentar isto a Cristo em oração. E vejam aí embaixo, ela diz que a oração não faz Deus baixar a nós,
mas eleva-nos a Deus. Portanto, se a oração nos eleva a Deus, significa que nós vamos diante do trono de Deus, dobramos nosso joelho em humildade. Em humildade, apresentamos assim as nossas petições. Lembram quando o povo de Israel pediu que Moisés os mostrasse a face de Deus? Eles queriam falar com Deus face a face. Chega de você, Moisés, falar com Deus sozinho. Nós queremos ver. Deus manda o povo ir tomar banho. Em outras palavras, o povo que queria subir à presença de Deus, aquilo representava a nossa atitude quando vamos à presença de Deus em oração. Deus quer que nós nos apresentemos consagrados, sim. Sim, vamos com os nossos defeitos, vamos com as nossas lutas e tentações, mas nos apresentemos com reverência. Vamos diante de um Deus santo. Irmãos, Jesus nos ensinou que a oração é a arma mais poderosa da santificação. Por exemplo, Mateus 26, verso 41, Jesus diz: vigiem e orem, para que não caiam em tentação. Por quê? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Por que Pedro fracassou quando chegou o momento decisivo? Quando Jesus estava ali, quando os soldados vieram para prender Jesus? Porque ele deixou de orar no momento da crise. Ele deixou de orar quando Jesus disse: levantem-se, meus discípulos, e orem. Vigiai e orai. O espírito está pronto. Deus conhece a sua boa vontade em vencer. Deus conhece a sua boa vontade em chegar no céu. Deus conhece a sua boa vontade em logo sair o decreto dominical e tudo acontecer. Mas a carne é fraca. Deus sabe que sem oração você vai fracassar. Você vai vacilar. É o que aconteceu com os discípulos. Irmãos, mais um texto. Efésios capítulo 6, verso 18. Vejam. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Como é que nós devemos orar? Em todo o tempo. Isto não significa que precisamos estar em todo momento de joelhos. Não. Nós podemos orar em qualquer lugar, irmãos. Uma oração silenciosa, elevando assim o nosso espírito a Deus. Isto é bom, isto é agradável. Vemos também, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17, diz: orai sem cessar. Fica claro, irmãos, que o conselho aqui é para que oremos momento a momento. Por quê? Porque nós estamos numa batalha entre o bem e o mal. E nós temos um inimigo poderoso, não mais poderoso que o nosso general Jesus, mais poderoso que nós. Portanto, lemos aqui uma passagem, Caminho a Cristo, página 94. As trevas do maligno envolvem os que negligenciam a oração. As sutis tentações do inimigo os incitam ao pecado. E tudo isso por não fazerem uso do privilégio da oração que Deus lhes conferiu. Por que muitos caem em tentação? Por que muitos vacilam no momento da maior prova? Porque não fazem da oração a arma para a guerra. Irmãos, quando nós oramos, nós permitimos que Deus use seu poder para nos transformar. Quando nós oramos, nós permitimos que Deus envie os seus anjos para nos defender, pois nós pedimos. Deus é justo. Deus não pode fazer nada sem o nosso consentimento. E quando nós clamamos, Senhor, proteja-nos, nós permitimos, nós damos a autorização para que Deus nos guarde. Amém? Irmãos, Deus ouve a oração suplicante. Eu quero ler uma passagem aqui muito interessante. Eu amo este capítulo. Há um rei de Judá que estava numa situação realmente difícil. Isaías capítulo 38, começando do verso 1. Naqueles dias, Ezequias ficou muito doente à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, põe a casa em ordem, porque você vai morrer, você não se recuperará. Imagine chegar um profeta e dizer isto para si: ah, meu amigo, os teus anos de vida se acabaram, arrume tudo, pois você vai morrer. Quem suportaria ouvir uma sentença destas? Nem o grande rei Ezequias suportou isto. A Bíblia nos diz que Ezequias chorou. Enquanto o profeta Isaías saía do palácio real, o rei Ezequias chorou
amargamente. Vejam aqui o verso número 2. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Verso 3. Lembra-te, Senhor, de como te tenho servido com fidelidade e devoção sincera. E tenho feito o que tu aprovas. Portanto, um dos requisitos para Deus ouvir a nossa oração é viver como Ezequias vivia. Mas falaremos daqui a pouco. Ele diz, a palavra de Deus diz neste caso, e Ezequias chorou amargamente. Irmãos, voltaremos para aqui. Deus deixa de ouvir o choro do seu filho. O nosso Deus é amor. Ele não aguenta. Ele fica comovido com o nosso choro. Por isso que a palavra de Deus diz, em Salmos capítulo 56, eu estou me lembrando desses versos agora, não cheguei de colocar aqui na tela. Salmos capítulo 56, verso 8, a Bíblia nos diz que Deus ouve o nosso clamor e Ele se compadece, assim como se compadeceu do rei Ezequias. Vejam aqui o verso 8. Registra tu mesmo o meu lamento, recolhe as minhas lágrimas em teu odre. Acaso não estão anotados em teu livro? Amém? Deus tem um livro no céu, onde Ele anota todas as nossas lágrimas. Deus conhece as nossas batalhas. Deus conhece o nosso clamor. Deus ouve, irmãos, e Ele anota. É por isso que em Apocalipse 21, a Bíblia nos diz que na restauração de todas as coisas, Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Amém? Amém. Deus ouviu o clamor do rei Ezequias. Deus enxugou as lágrimas do rei Ezequias. Vejam aqui, no verso número 4. Então a palavra do Senhor veio a Isaías. Vá dizer a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de seu antepassado Davi. Ouvi sua oração e vi suas lágrimas. Acrescentarei 15 anos da sua vida. Irmãos, Deus ouve, Deus atende o clamor dos seus filhos. Mas em alguns momentos, Deus não pode atender a oração. Quando é que Deus não pode atender a oração? Salmo 66, versos 18 e 19, diz: se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não ouvirá. Deus não pode atender a oração de alguém que insiste em viver no pecado. Notem a diferença. Uma coisa é cair na tentação e você buscar em oração o Senhor para se libertar disto. Deus atende a oração nesse caso. Mas aquele que sabe que isto é pecado, insiste em viver no pecado, meus irmãos, que às vezes nem se arrepende desse pecado, Deus não ouve a oração. No mesmo livro Caminho a Cristo, página 94, se diz: se atendemos ainda a iniquidade em nosso coração, se nos apegarmos a algum pecado consciente, veja, irmãos, o Senhor não nos ouvirá. Não nos ouvirá. Mas depois de termos reparado todas as faltas de que temos consciência, poderemos crer que Deus atenderá às nossas petições. Amém? Arrependa-se dos seus pecados. Sinta a necessidade de Jesus como aquele que pode lhe transformar e vá a Ele em oração. Ele vai lhe atender e vai curar o seu problema. Provérbios 28, verso 9 também diz: o que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Aquele que voluntariamente transgride a lei de Deus, a sua oração será abominável. Irmãos, esta palavra abominável ela é muito pesada. E ela significa muito. E eu, por acaso, fui ao dicionário. Abominável. Algo que se deve abominar, que é detestável, que provoca repulsa, que não se pode suportar. Insuportável, meus irmãos. A oração de quem vive em desobediência flagrante à palavra de Deus é insuportável diante do próprio Deus. Deus está disposto a atender o nosso clamor. Ele gosta quando os seus filhos sentem dependência dele. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 7, verso 15, estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Queridos, Deus providenciou nesta estrada de santificação um altar. O altar de oração. Que você tenha um altar de oração na sua casa.
Que você tenha um momento especial de oração, onde vá diante de Deus e como um cheiro agradável, sua oração penetre no véu do lugar santíssimo e Deus ouça e atenda ao seu clamor. Que as bênçãos de Cristo habitem no seu coração, irmão. Venha comigo nesta oração final. Obrigado, Pai de amor, pelo privilégio de podermos entrar pela fé no teu santo trono em oração. Obrigado por este estudo maravilhoso da sua palavra. Queremos orar mais, queremos lhe buscar mais, estar assim seguros nesta estrada de santificação. Ó Senhor, perdoa os nossos pecados, ensina-nos a viver uma vida fiel e justa. Que afastemos do nosso caminho tudo aquilo que é abominável aos teus olhos. Senhor, abençoe a sua igreja no geral, abençoe os nossos amigos que estão acompanhando agora esta programação. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nós nos veremos na próxima apresentação aqui no nosso canal. Não se esqueça de compartilhar. Até breve.